A Cor da Cultura. Patrocínio Petrobras. Uma parceria Cepir, MEC, Cidan, Rede Globo, Futura e Fundação Palmares. Conta uma lenda do povo do Congo que um dia o trovão, que era uma grande pantera negra, enraivecido, rugindo muito, de repente descarregou sua fúria numa palmeira e ela se incendiou. Estava assim inventado o fogo. Vou tocar tambor mineiro e na casa do rei de Angola. Nas antigas sociedades africanas, o ferreiro não era visto apenas como um homem que dominava uma técnica. Artífice do ferro era um personagem de alta estirpe, um técnico, artista e mago. Mesmo hoje, em muitas regiões da África Banta, os ferreiros ainda constituem uma categoria à parte, uma verdadeira casta. Eles não apenas monopolizam a tecnologia, como desempenham os papéis de curadores de doenças e oficiantes em cerimônias e rituais. Quando começou o combate ao tráfico negreiro pela Inglaterra, os primeiros acordos assinados entre Portugal e o Reino Unido estabeleciam que, primeiro, só podiam vir escravos de áreas controladas pelos portugueses. O negro chegou ao ferro, à idade do ferro, sem ter que passar pela de bronze como o europeu. Então, quando o europeu chegou lá, ele já conhecia o ferro. Eles já tinham as lanças deles com pontas metálicas. Porque se eles não conhecessem o ferro, como é que poderiam fazer as migrações, passar por dentro das florestas? O português que vinha para o Brasil não controlava a mineração de ferro, mas um grande número de africanos que foram trazidos para o Brasil sabiam perfeitamente como fundir o ferro, como faziam os seus fornos. E o Pandiaca Loja nos mostra isso muito bem, quando diz que os primeiros fornos em Minas Gerais que fundiam ferro trabalhavam o ferro nos fornos africanos. Você tem na África numerosos tipos de fornos para o ferro. Quais foram os que vieram para o Brasil? Quais foram as regiões para as quais foram determinados fornos e não outros? Esses fornos acabaram. Esse aqui é um antigo forno, um forno de lupa, que era também utilizado na África. Nós fizemos, então, esse levantamento histórico para tentar recuperar a história da metalurgia do Brasil. E nos deparamos com a grande quantidade de materiais que eram produzidos por esses grupos africanos. Aqui é possível verificar nessa imagem que essas manchas escuras, o alinhamento dessas manchas, indica que a pessoa que confeccionou esse material, ela usou o forjamento, né? Além disso, essa pessoa ela tinha um conhecimento de controle de temperatura e também controle da quantidade de elementos químicos adicionados nesse metal. Os negros provenientes do Congo e de Angola eram comprados no Rio de Janeiro nos mercados do Valongo, na atual zona portuária da cidade. Dali, eram levados para as regiões das minas e dos diamantes e para as fazendas, onde eram os responsáveis pelo abastecimento das ferramentas, como machados, enxadas e foices. É impressionante que eles tenham escolhido, né, trabalhar com ferro. O ferro é um metal muito mais difícil de se trabalhar. Seria muito mais fácil para esses grupos trabalharem com peças à base de cobre, de materiais não ferrosos, porque o ponto de fusão do cobre é muito mais baixo. Na África, esses metais eles tinham um outro contexto. O contexto era ligado à religiosidade, era ligado à política, né, à parte social. Esses ferreiros eles eram considerados pessoas que detinham um conhecimento que era trazido dos deuses, né? E ao aplicarem aqui esse conhecimento, né, nos engenhos de cana-de-açúcar para poder fazer essas ferramentas, né, agrícolas, né, que precisava de um abastecimento dessas ferramentas. Esses senhores de engenhos, quando compravam esses escravos, eles compravam esses escravos assim, já sabendo da especialidade desses escravos e sabendo que eles seriam úteis nesses engenhos. Os portugueses estavam interessados em comprar escravos que sabiam trabalhar o ouro. Eram quase escravos de boutique. Numa forma esquemática, como é que a gente vai estudar os ciclos econômicos brasileiros?
cana-de-açúcar primeiro no Nordeste, depois descobre-se o ouro, né? Ouro e diamantes no século XVIII, o ciclo mais marcante entre outros ciclos, subciclos, vamos dizer assim, é o ciclo do café, não é? Na Rio de Janeiro, São Paulo, etc. e tal, presença forte da escravaria originária de Congo, Angola. No fim do século XVII, início do século XVIII, aumenta o número de escravos que vinham da chamada Costa do Ouro, que vinham do atual estado de Gana. Por quê? Porque eram mineradores de ouro, faziam joias de ouro, sabiam trabalhar o ouro, sabiam buscar o ouro. Todos nós sabemos, né, sobretudo quem está em Minas Gerais, que os africanos trouxeram para o Brasil a tecnologia do trabalho com ouro. Muitos comparam a metalurgia do século XIV, XV, do Renascimento europeu, e a metalurgia na África, as esculturas do Benin, etc., são muito mais sofisticadas que aquelas que a gente encontra na Europa. Tudo isso que a gente tem aqui no país, de uma forma ou de outra, tem a ver com essa bagagem cultural do africano. Na metalurgia, na pecuária, na agricultura, no conhecimento do solo, no conhecimento da terra, conhecimento do clima. Com o fim da escravidão, esses africanos e seus descendentes brasileiros se tornaram maioria entre os aprendizes e mestres dos ofícios artesanais. Ainda hoje, muitos afrodescendentes continuam a trabalhar como ferreiros. Alguns se dedicam a fabricar não apenas portas e grades, mas também esculpem figuras e símbolos associados à sua religiosidade. Eu me chamo Otto Fernando Coelho Teixeira, mais conhecido como Otto Teixeira, né? Eu comecei a minha arte há 30 anos atrás, mais ou menos. Eu era soldador e comprei uma máquina de solda para minha casa, para fazer uns biscates e tal. E chegou um amigo lá da minha ex-esposa e me pediu para fazer umas ferramentas, coisas que eu nem conhecia na época. Ninguém me ensinou a fazer ferramenta. Ninguém me ensinou a fazer ferramenta. Foi um dom que o Gu me deu. E hoje eu faço o que eu faço. Nas culturas de matriz banto, o ferreiro é guardião do fogo e transformador da matéria-prima do ferro, um profissional com uma função de caráter sagrado. O conhecimento sobre o poder curativo das plantas é um dos muitos saberes que o Brasil recebeu dos africanos escravizados. Chás, remédios e ungüentos aliviavam as dores do corpo e da alma. No conhecimento africano, banhos com ervas serviam para defender, limpar e purificar o corpo. As plantas também podiam ser usadas como descongestionante em inalações e, se queimadas, algumas delas serviam como incenso para trazer bons fluidos. Os africanos e seus descendentes se tornaram os médicos populares nas cidades brasileiras até o século XIX. Eram eles que acalmavam os atormentados, curavam os feridos e tratavam os picados por animais peçonhentos. Durante o século XVIII e o século XIX, a medicina era bem diferente do que é hoje em dia, né? Então existiam diversas práticas de curar, diversos ofícios, né, em que as pessoas se dedicavam algum tipo específico da arte de curar. Então existia o médico, existia o cirurgião, que era separado do médico, existia o boticário também, e que eram ofícios, né, atividades consideradas, mais bem consideradas pela sociedade, mais valorizadas. E existiam outros ofícios, como os sangradores, os curandeiros e as parteiras, que eram mais desvalorizadas e eram exercidas pelos grupos sociais mais subalternos da sociedade. A minha avó chamava Orminda Benzedeira, daquelas que benziam, faziam uma fila na porta da casa da minha avó,
E nessa fila a gente também entrava, porque a gente era benzido por ela. Ela benzia tosse, quebranto, queimadura, tudo quanto é tipo de enfermidade, as pessoas iam lá para que ela benzesse. Com o passar do tempo, eu descobri que ela tinha poder de curar, assim, até uma queimadura, porque ela falava para as pessoas, nessa ferida não se põe a mão, nessa ferida se cuida assim, ou limpa. Naquela época ela já mostrava assim, então a cura dela ia até além da benzeção. Era até questão de higiene, de cuidados com a ferida. Os africanos escravizados também usavam em suas práticas médicas a sangria, utilizada na época em muitos lugares do mundo e considerada um recurso terapêutico fundamental pela medicina europeia. Quando eles chegavam no Brasil, eles, muitas vezes, os senhores, principalmente no meio urbano, encaminhavam seus escravos para aprenderem alguma atividade mais especializada. E aí se encaixava a questão do aprendizado da sangria, né, do ofício de sangrador. Eles aprendiam, de uma forma geral, com próprios sangradores mais experientes, né, na prática, na verdade. Né? Eles aprendiam, geralmente no começo do século XIX, eles aprendiam pelo menos por 2 anos, ficavam praticando ao lado de outros sangradores mais experientes, e daí eles podiam requerer uma autorização para atuar de forma oficial, legalizada. E eles iam trabalhar em navios negreiros. Às vezes eles eram escravos ou alforriados, iam trabalhar em navios negreiros, prestando assistência, muitas vezes a única assistência que a população escravizada recebia nesses navios. Né? Até hoje, os conhecimentos sobre as ervas são usados no Brasil pelos afrodescendentes. Passados de geração em geração, esses saberes estão presentes principalmente no interior. Benzedeiras e rezadeiras, conhecedoras de ervas e chás, continuam tratando as doenças do corpo e da alma de brasileiros de todas as regiões do país. Ali ainda tem a erva grossa que cura pneumonia. Esse aqui a gente trata de tapete de Oxalá, é banho de descarrego e é chá também. Você nem imagina o quanto da África está aqui hoje em dia, na paisagem geográfica. Você tem assim a espada de São Jorge, não é? Você tem N ervas, a Guiné, você tem